Existe um silêncio que pesa mais que palavras. É o silêncio da noite, quando você está sozinho, olhando para o vazio do outro lado da cama. Um vazio que antes era preenchido por promessas, por sonhos, por uma vida que você jurou que seria para sempre. Mas o para sempre se quebrou, e agora você está aqui com o coração em pedaços, perguntando-se se é possível reconstruir algo a partir das ruínas, se é permitido. Se Deus ainda te olha com bondade, ou se você carrega uma marca que nunca poderá ser apagada. Há uma mulher que conheço. Vamos chamá-la de Ana. Ana passou anos construindo um lar, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Ela orou, jejuou, tentou salvar o que parecia impossível de salvar. Mas chegou o dia em que as portas se fecharam. O divórcio veio como um vendaval que destrói tudo ao seu redor. E com ele veio a pergunta que a assombra até hoje: Deus ainda tem algo bom para mim, ou eu perdi o direito de ser feliz? Você conhece essa dor, não conhece? É a dor de quem carrega a culpa mesmo quando não é inteiramente culpado. É a vergonha de entrar na igreja e sentir os olhares. É o peso das palavras não ditas, mas sentidas, divorciado. Como se essa palavra definisse toda a sua existência. Como se apagasse tudo o que você é, tudo o que você sonhou, tudo o que ainda pode ser. E aí, quando você menos espera, surge alguém. Alguém que te faz sorrir novamente. Alguém que te escuta, que te entende, que faz o seu coração bater de um jeito que você pensou que nunca mais aconteceria. E com esse alguém vem o medo. Um medo profundo, enraizado não só na dor do passado, mas em algo maior. Será que Deus aprova? Será que a Bíblia me condena? Ou será que existe uma porta de esperança que eu ainda não vi? A verdade é que o divórcio nunca foi parte do projeto original de Deus. Em Malaquias ele diz: eu odeio o divórcio. E essas palavras podem parecer duras, mas elas não são uma condenação a você. Elas são um lamento. Deus odeia o divórcio, porque ele vê a dor que ele causa. Ele vê os corações partidos, as famílias despedaçadas, as crianças confusas. Ele odeia o que o divórcio faz com você. Mas isso não significa que ele te odeia. Jesus, quando questionado sobre o divórcio, apontou para a dureza do coração humano. Ele disse que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos nossos corações. Mas ele também deixou uma exceção clara: a infidelidade. E essa exceção não é apenas sobre o ato físico, mas sobre a quebra da aliança, sobre a traição que destrói a confiança e torna impossível a continuação de algo sagrado. Jesus não estava condenando vítimas de abuso, traição ou abandono. Ele estava protegendo a santidade do compromisso, mas também reconhecendo a realidade da imperfeição humana. Agora, vamos falar sobre Paulo. Em Coríntios, Paulo aborda situações complexas. Ele fala sobre casamentos onde um cônjuge não é crente e como, se o descrente escolher partir, o crente não está escravizado. Há liberdade. Uma liberdade que não vem da permissão para fazer o que quiser, mas da compreensão de que Deus não te prende em correntes de culpa e vergonha. Paulo também diz: cada um permaneça na condição em que foi chamado. Mas ele não está dizendo que você deve permanecer em sofrimento. Ele está dizendo que onde você está agora, Deus pode te encontrar. Pense em um jardim destruído por uma tempestade. As flores foram arrancadas, as árvores caíram, tudo parece perdido. Mas debaixo da terra, as raízes ainda estão vivas. E quando a tempestade passa, quando o sol volta a brilhar, algo novo pode crescer. Não é o mesmo jardim de antes, não são as mesmas flores, mas é vida, é beleza, é a prova de que Deus é o Deus dos recomeços. A pergunta não é se você pode amar de novo. A pergunta é: você está pronto para amar de novo da maneira certa? Porque um novo relacionamento após o divórcio não deve ser uma fuga da dor. Não deve ser uma tentativa desesperada de preencher o vazio com qualquer coisa ou qualquer pessoa. Deve ser um passo consciente, curado,
fundamentado na graça de Deus e na sabedoria que você adquiriu através do sofrimento. Existe um homem na Bíblia chamado Oséias. Deus o chamou para casar com uma mulher que seria infiel. E através dessa história dolorosa, Deus mostrou o seu amor por Israel, um povo que o traiu repetidamente. Mas mesmo depois da traição, Deus disse: eu a atrairei novamente, falarei ao seu coração. A história de Oséias não é apenas sobre perdão, é sobre restauração, é sobre segundas chances, é sobre um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos uns dos outros. Então, o que a Bíblia realmente diz? Ela diz que o casamento é sagrado. Ela diz que o divórcio não era o plano original. Mas ela também diz que Deus é maior que os nossos erros. Ela diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela diz que Deus não olha para você e vê apenas o seu divórcio. Ele vê o filho ou a filha que ele ama, que ele redimiu, que ele está moldando através do fogo do sofrimento para se tornar algo mais forte, mais belo, mais semelhante a Cristo. E quando você encontrar alguém novo, aqui está o que precisa perguntar: esse relacionamento me aproxima de Deus ou me afasta? Essa pessoa reflete os valores que eu quero viver? Eu estou entrando nisso com um coração curado ou apenas cobrindo feridas com novos rostos? Porque a Bíblia não nos dá uma lista de regras rígidas sobre quem pode ou não pode se casar novamente. O que ela nos dá são princípios. Princípios de amor, respeito, compromisso, pureza e honra. Ana, a mulher de quem falei no início, encontrou alguém 2 anos depois do seu divórcio. Mas antes disso, ela passou por um processo. Ela buscou aconselhamento. Ela chorou aos pés de Deus. Ela leu a Bíblia não para encontrar desculpas, mas para encontrar direção. E quando ela finalmente disse sim a um novo amor, não foi com medo, mas com paz. Porque ela sabia que Deus a havia curado. Ela sabia que não estava repetindo os mesmos padrões. Ela estava construindo algo novo sobre um alicerce de fé e sabedoria. Você precisa saber que Deus não está zangado com você. Ele não está lá em cima, apontando o dedo, dizendo que você estragou tudo e que agora deve viver solitário para sempre. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o pai que corre ao encontro do filho pródigo. É o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a uma que se perdeu. É o oleiro que, quando o vaso se quebra, não o descarta, mas o refaz. Mas entenda isto: a graça não é licença para negligência. Se você está pensando em um novo relacionamento, busque sabedoria. Converse com líderes espirituais maduros. Ore. Não se apresse. Não deixe a solidão ditar suas escolhas. Deixe o Espírito Santo guiar seus passos. Porque Deus quer que você seja feliz, sim. Mas Ele quer ainda mais que você seja santo, que você seja sábio, que você reflita o seu caráter em todas as áreas da sua vida. E se você ainda sente culpa, se ainda carrega o peso do que aconteceu, lembre-se de que Jesus veio para carregar esse peso por você. Ele já pagou o preço. Ele já levou a sua vergonha na cruz. Você não precisa mais viver sob condenação. Romanos nos lembra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nem por divórcio, nem por erros do passado, nem por decisões que você desejaria poder mudar. A vida é cheia de capítulos. Alguns terminam de forma dolorosa. Mas o fim de um capítulo não é o fim da história. Deus ainda está escrevendo. E talvez, apenas talvez, o próximo capítulo contenha algo lindo. Algo que você nunca imaginou. Algo que só poderia existir porque você passou pelo vale da sombra e da morte e saiu do outro lado não apenas vivo, mas transformado. Então, sim, você pode amar de novo. Você pode abrir o seu coração novamente. Mas faça isso com sabedoria, com oração, com a certeza de que Deus está ao seu lado, guiando cada passo.
Porque o amor que vale a pena não é aquele que te faz esquecer a dor rapidamente, mas aquele que te ajuda a crescer através dela. É o amor que honra a Deus, que reflete o seu caráter, que te transforma e te faz mais parecido com Jesus. E quando você encontrar esse amor, você saberá, não porque será perfeito, mas porque será certo, porque trará paz ao seu espírito, porque fará sentido com tudo o que Deus tem ensinado você. E você não precisará mais perguntar se é permitido. Você saberá no fundo da sua alma que Deus abriu essa porta e que Ele está sorrindo, vendo você finalmente entender que a sua misericórdia é nova a cada manhã e que o amor verdadeiro sempre vence. Se você assistiu até aqui, eu quero saber, essa mensagem tocou o seu coração? Digite nos comentários amém. E se você se sentir confortável, compartilhe também o seu nome e a cidade ou estado de onde você está nos assistindo. Eu oro por cada um de vocês e quero conhecer um pouco da sua jornada. Que Deus te abençoe e te guie em cada passo.